Olá irmãos, macacas e macacos corredores, bem-vindo ao canal da Ancestral Running. Eu sou o Vitor Carrara e essa é a nossa primeira videoaula que servirá de base para as próximas, tá? Você já deve ter ouvido falar de alguns conceitos como corrida minimalista, corrida natural, corrida descalço ou em inglês barefoot running. Esses termos são amplamente conhecidos, mas eu adotei, não ao acaso, vou mostrar para vocês porquê, a denominação Ancestral Running ou corrida ancestral. E esse é justamente o tema da nossa primeira aula. O que é corrida ancestral? Uma das minhas primeiras inspirações para chegar nessas conclusões da corrida ancestral foi baseado num artigo sensacional de um antropólogo e psicólogo francês chamado Marcel Mauss, que ele publicou um texto em 1935 na revista francesa de psicologia intitulado Le Technique du Corps, ou Técnicas do Corpo, que aliás, esse estudo eu recomendo para qualquer profissional da área do movimento humano ou da saúde ou qualquer pessoa que se interesse por isso. Eu vou deixar linkado aqui embaixo esse estudo. Eu garanto que como mudou a minha percepção da nossa interação com o corpo e o ambiente, vai poder mudar a sua também. Então eu vou deixar linkado aqui a versão em português, tá? O Marcel Mauss, ele dizia, ele diz nesse artigo que o nosso corpo é um instrumento primário de integração com o meio ambiente, E isso indica que o nosso corpo é passivo da aplicação de técnicas para essa manipulação do ambiente, E o Marcel Mauss, ele traz o termo do latim de hábitos para expressar o que isso significa. Então nós temos hábitos, ou seja, maneiras, técnicas do corpo para quase tudo na nossa vida. E o que norteia isso são os aspectos da sua cultura ou da minha cultura. Então nós temos hábitos, por exemplo, para comer. Dependendo de qual cultura você está inserida, você pode comer de palitinho, de pauzinho, você pode comer de garfo e faca, e por que não comer com a mão, Culturas diferentes têm técnicas diferentes para dormir, até mesmo para ir no banheiro, ou até mesmo repouso. Quer ver um exemplo clássico? É o cócoras, Sabe aquela posição agachada de cócoras? Então, essa posição é uma posição universal de repouso. Ou pelo menos foi, ou deveria ser, Não fosse algumas implicações pautadas em convenções sociais, Aliás, o cócoras é muito importante para alinhar diversos esquemas corporais, mas eu não vou me delongar falando sobre isso hoje, e ao invés disso, eu vou fazer outra recomendação. Eu vou deixar o link aqui também de um vídeo sensacional sobre cócoras do meu amigo Pablo Santurbano, da Fisioterapia Bioantropológica, a FBA. Então, só clicar aqui e vale a pena assistir essa videoaula do Pablo. Mas então, o que vai definir esse hábitos, O Mauss falava também de um ponto de vista do homem total, Então, é a análise dessa integração, desse hábitos, sob a perspectiva de uma tríplice visão do homem total, que é muito importante. Então é a visão da biologia, a visão da sociologia e a visão da psicologia. Aliás, essa é uma crítica que eu sempre faço da educação, por exemplo, da nossa sociedade contemporânea ocidental. A gente costuma segmentar muito as áreas de conhecimento, principalmente na área de treinamento esportivo. A gente presta mais atenção aos aspectos da biologia, fisiologia, biomecânica. Vamos entender um pouquinho melhor esses três pontos de vista. Então, o ponto de vista da biologia quer dizer as limitações físicas do nosso organismo biológico, Então está ligado a aspectos como a fisiologia humana, a biomecânica, esses aspectos que na verdade variam muito pouco dentro do nosso gênero Homo sapiens.
O segundo aspecto, o aspecto sociológico, que é bastante negligenciado, né? Então é tudo aquilo que eu já falei anteriormente sobre como a cultura vai moldar esses nossos comportamentos de hábitos, né? A própria educação e assim por diante. E o terceiro ponto é a psicologia. A psicologia, na verdade, ela vai fazer a conversa entre esses dois outros aspectos, né? Do biológico com o sociológico. Mas ainda tem uma coisa muito importante sobre a psicologia, que é a aplicação e o entendimento dos universais humanos, né? Esse conceito é muito interessante, o conceito de universais humanos, e eu vou explicar ele um pouquinho melhor mais para frente. Uma reflexão importante que a obra do Maús traz, que abalou um pouco meus conceitos, mas eu consegui absorver isso e transpor para a corrida ancestral, é o seguinte, abre aspas: talvez não exista maneira natural em adultos, fecha aspas. O que o Maús queria dizer com isso? Que nem sempre, exatamente porque a gente consegue realizar determinado movimento com o nosso corpo, ele seja natural, né? Esse movimento seja natural. Talvez isso seja uma manifestação cultural, como a gente pode ver em esportes extremos, em danças extremas, como por exemplo alguns movimentos do balé ou do yoga, né? Talvez quem chegue um pouquinho mais próximo ou mais próximo dos movimentos naturais sejam as crianças. E realmente a gente aprende muito prestando atenção nos movimentos das crianças, a forma como elas interagem e usa o corpinho delas como um instrumento de hábitos, né, as suas maneiras. Um exemplo que eu vou citar de novo é o cócoras, né? As crianças ficam bastante de cócoras naturalmente, né? Mas até mesmo as crianças são passivas da intervenção cultural, né? São passivas desse meio sociológico quando, por exemplo, os pais colocam calçados nelas, né? E isso acaba interferindo no seu padrão motor, interrompendo o seu feedback motor, e diretamente relacionado com o seu padrão biomecânico, ou quando, por exemplo, elas são podadas a correrem, né, a sair correndo por aí, ou mesmo quando elas são induzidas a se comportarem como mini adultos. As sociedades ancestrais são culturalmente riquíssimas, mas a sua tecnologia não ultrapassa o limite da subsistência, muito diferente da nossa sociedade altamente industrializada, né? Em outras palavras, o estilo de vida caçador-coletor em que vivemos por quase 99% da nossa existência e que algumas sociedades vivem até hoje, buscou a melhor maneira possível de integração, né, entre nosso corpo e o ambiente para resolver questões inerentes à nossa sobrevivência, atividades de caça, atividades de luta, como por exemplo lançar, escalar e, é claro, correr, né? Aliás, esse é um tema importantíssimo, como a corrida moldou o nosso corpo, que eu vou fazer em outro vídeo. É um tema que me fascina, a chamada caça de persistência, né? Vai valer a pena esperar por esse vídeo. É impressionante notar como etnias separadas em vários locais do globo chegaram à mesma resposta, né? Ou seja, a mesma técnica para determinados desafios, como no nosso objeto de estudo, a corrida. E é justamente isso a busca da corrida ancestral, né? A gente conseguir identificar semelhanças entre essas etnias de corredores isoladas e notar as diferenças entre essas etnias, ou seja, entre a corrida ancestral do que eu chamo corrida industrializada. O entendimento dos universais humanos pode ajudar a explicar esses fenômenos. Universais humanos são mecanismos psicológicos evolutivos, nesse caso ligados diretamente com o nosso comportamento motor. E segundo alguns pesquisadores, cultura pode ser entendido como um mecanismo de defesa da evolução. Se a gente for usar a referência lá do Maus, a gente pode entender que a técnica, né, que é altamente influenciada pela cultura, pode ser um mecanismo de defesa evolutivo. Um outro exemplo estudado pelos universais humanos, por exemplo, é o nojo. O nojo é uma expressão universal. Várias etnias no globo inteiro têm a mesma expressão, a mesma reação física, a mesma
expressão facial frente a uma situação de nojo. E isso evolutivamente pode ter ajudado a gente em outras épocas ou mesmo hoje a nos defender do ataque de bactérias ou algum outros meios externos. Mas também não vou me prolongar muito nesse assunto. Eu vou recomendar aqui outro vídeo do psicólogo evolutivo, o Thales Coutinho, está linkado aqui também. Ele vai falar bastante desses mecanismos de defesa, principalmente do nojo. Voltando à corrida, esse arcabouço técnico ancestral pode ser identificado inclusive em corredores contemporâneos, os que dominam o cenário das maratonas. É claro que eu estou falando dos etíopes e quenianos. Esses corredores cresceram envolvidos em sua cultura tribal, né? Ou seja, correndo como seus ancestrais, como os nossos ancestrais, pois o Quênia e a Etiópia ficam lá no Vale do Rift, na África, no Rift Valley, de onde surgiu toda a humanidade, de onde todos nós temos ancestrais em comum. Nesse caso, o agente sociológico ou cultural não teve uma influência negativa, né, na maneira como essas pessoas interagiam com o ambiente, né, nos seus hábitos de corrida, no caso. E dessa forma eles encontraram e mantiveram a melhor maneira possível, né, a maneira com menos custo biológico, ou seja, menos danosa. Dessa forma, então, gerando menos lesão e aumentando a performance desses corredores. E a proposta da Ancestral Running é através de rigorosa pesquisa científica, revisão da literatura, compilar esse material, observação em campo, para determinar o hábitos ou técnica do corredor ancestral. Livre da influência negativa da nossa cultura industrializada, que através de criação de tecnologias e marketing equivocados, ofuscam o entendimento desses universais humanos e atrapalham o nosso mecanismo natural ou ancestral de desenvolvimento da corrida, resultando em um crescente aumento de lesões entre os corredores industrializados, né? Alguns artigos mostram que esses corredores chegam a se machucar 59 vezes a cada 1000 horas de corrida. Além disso, existe uma Associação Mundial de Maratona e Esportes de Longa Distância que aponta outro dado, né? Por exemplo, está aumentando o número de corredores, o que é legal, mas ao mesmo tempo uma correlação que indica que aumentando esse número de corredores e diminuindo a performance, ou seja, estão correndo cada vez pior. Então vejam só o quadro que está sendo desenhado. Aumenta-se o número de corredores, o número de adeptos à corrida, a tecnologia de corrida está desenvolvendo absurdamente, com tênis muito caros, com super sistemas de amortecimento. O conhecimento na área, teoricamente, está aumentando, então hoje se tem muito mais assessorias esportivas, grupos de corrida, textos na internet, revistas especializadas, suplementos alimentares mirabolantes, e ao mesmo tempo os corredores estão piorando a performance e aumentando o índice de lesão. Claramente está desenhado um quadro que indica um hábitos fracassado. Talvez o ponto cego na ciência da corrida industrializada seja a evolução. Assim eu apresento a vocês a corrida ancestral. Não que os outros termos estejam errados, mas eu só quero apresentar o risco que se corre ao adotar terminologias, por exemplo, como corrida natural, como eu já discorri durante essa aula, ou corrida descalço, barefoot running, porque não necessariamente você precisa correr descalço, você pode correr calçado, desde que o calçado que você escolheu contemple, né, essa aplicação dessa técnica. Outro termo que é bastante usado, por exemplo, é corrida minimalista. Eu chamo atenção para isso porque isso remete aos tênis minimalistas. E a minha opinião pessoal é que minimalismo é um estilo de vida, né? Você viver minimalista, que não se aplica aos tênis minimalistas ditos hoje, industrializados, que já são fabricados pelas grandes marcas, né? E que corrompem um pouco esse sentido do minimalismo.
pois já tem tênis minimalistas de 300, 500 reais. E mesmo tecnicamente falando, muitos desses tênis não são minimalistas como o fabricante oferece. Por exemplo, a marca líder mundial, que tem o seu tênis número 1, um tênis intitulado, que é um tênis que se diz Free, né, mas que não tem nada de minimalista. E isso eu entendo porque eu estou estudando há muito tempo os calçados minimalistas e calçados ancestrais, e eu prometo que eu vou fazer um vídeo só sobre isso para vocês, né? E um tênis que se diz free e que se diz minimalista não pode se sustentar nesse termo sendo fabricado, por exemplo, na China, em situação muitas vezes semi-escravatista ou até mesmo envolvendo o trabalho infantil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Na próxima eu quero trazer conteúdos mais práticos, mas eu quero que vocês entendam que tem muitos conceitos que têm que ser apresentados antes de vocês saírem correndo descalços por aí, né? E eu quero aproveitar para chamar a atenção para o processo de transição, que eu chamo de desconstrução, que é extremamente arriscado, tá? Fiquem ligados, curtam o canal Ancestral aqui no YouTube e nas nossas mídias sociais, Facebook, no nosso site, tá tudo o link aqui embaixo. Compartilhem com os amigos, comentem, façam perguntas e compartilhem nas redes sociais. Vamos resgatar o corredor ancestral latente em cada um de nós, nos libertando para um velho novo hábitos de corrida. Nós somos uma tribo em busca do elo perdido com a corrida ancestral. Obrigado.